Irmãos, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é tema central, tá, na palavra de Deus, que é sobre ser filho e sobre a escolha de ser filho. Porque na palavra de Deus nós aprendemos que ser filho é uma escolha. E hoje nós vamos entender algumas implicações importantes quando tomamos a decisão de sermos filhos. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ser filho é uma escolha. E é uma escolha que tem algumas implicações, e nós vamos ver isso juntos com a graça de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, eu vou ler aqui, mas você pode prestar atenção. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abri-la, é Mateus 6, de 9 a 13. A oração do Pai Nosso. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, está aumentando a cada ano o número de brasileiros que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Já há algum tempo atrás chegou para mim uma estatística que dizia que mais de 30% dos brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Nós vivemos hoje numa nação que está se tornando aos poucos, infelizmente, uma nação de órfãos. E a orfandade é a causa de muitas doenças emocionais, entre elas medo. Cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo. Mas o medo é um sintoma da orfandade. Insegurança, ansiedade, sentimento de não pertencimento, não merecimento, espírito ou sentimento de inferioridade, fazem parte de pessoas que estão presas por esse espírito de orfandade ou numa mentalidade de órfão. Paternidade é um tema central na palavra de Deus. E quando resolvemos a paternidade, muita coisa muda na nossa vida. O órfão opera numa mentalidade que cria mecanismos de defesa para competir. O órfão tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, tem sentimento de inferioridade, amargura e dificuldade de liberar perdão. Mas quem caminha no amor, ou seja, no amor do Pai, não tem nenhuma dificuldade de se entregar, de se tornar vulnerável, de se derramar aos pés do Senhor. Por isso o próximo slide mostra uma diferença que existe entre aquele que é órfão e aquele que é filho. Aquele que é filho tem o pai como amigo. O órfão se sente só. O filho não tem segredos com o pai, mas o órfão não confia em ninguém. Um dos sintomas importantes de se entender sobre ser órfão é que você não consegue mais confiar nas pessoas. Esse é um sintoma do espírito da orfandade. O pai é alimento,
Então, quando você é filho, você não tem falta. Mas quando você é órfão, a ansiedade pode tomar conta do seu coração. O pai é amor, mas o órfão pode ter um sentimento de rejeição. O pai é abrigo, o pai traz maturidade, mas o órfão tem o desamparo. E muitas vezes a imaturidade o acompanha. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar hoje, no próximo slide, é: Jesus nos ensina que na paternidade tem amizade. Veja, João 15,15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Na amizade verdadeira e de pai para filho, não tem segredos. Muitas vezes, por causa desse espírito de orfandade, muitas famílias têm muitos segredos, a gente chama de segredos de família, aonde o pai não conta para o filho a história dele, aonde o pai não explica para o filho de onde ele veio. Muitos pais têm dificuldade de dizer aos seus filhos: filho, eu amo você, de dar um beijo, de dar um abraço, de dar um colo. E ele não conta para os seus filhos a sua história. Um pai que não tem facilidade de dar um beijo, um abraço, de dizer que ama, muito possivelmente tenha vindo de um lar aonde ele não recebeu do pai dele nem abraço, nem beijo, nem acolhimento. Então ele tem muita dificuldade de dizer que ama, de dar abraço, de pedir perdão, porque tem uma história. E hoje eu quero que você entenda uma coisa: você veio de uma família, e a sua família tem um jeito de funcionar. Os seus pais não são perfeitos, nem você é, mas você precisa entender que lá na história da sua família, os seus pais e os seus avós, eles têm um comportamento que foi herdado. Mas em algum momento da nossa história, a amizade precisa acontecer. E na amizade não tem segredo, segundo Jesus. Porque Jesus disse: olha, eu já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A primeira coisa é: termine logo com os segredos em família. Conte a tua história para os teus. Se você é mais velho, explique por que o seu comportamento é assim, por que você é assim. Muitas vezes, por que você não consegue se aproximar, por que você não consegue abraçar, ou beijar, ou confiar? O que aconteceu na sua história? Tem que falar. Porque quem não fala fica com segredo, e segredo é coisa que o diabo gosta. O diabo gosta de segredo, de silêncio, de colocar mordaça na boca das pessoas, de segurar aquele vômito da alma que a gente quer falar, mas daí fala assim: não, é melhor a gente não tocar nesse assunto. Jesus diz que não, que um pai, ele é amigo, e um amigo não tem segredos. Ele ainda diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso está em João 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Jesus é o nosso melhor amigo, porque Jesus nos disse tudo, e Ele também morreu por nós, naquela cruz. Para que a gente tenha em casa uma paternidade, uma maternidade bem resolvida, é necessário que os nossos filhos e a nossa família consiga entender que nós não somos egoístas, e que não estamos interessados somente na nossa vida ou carreira,
mas que estamos dispostos a qualquer momento fazer como Jesus. Eu sou seu amigo, e por ser seu amigo, eu dou a minha vida por você. Porque não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, disse Jesus. E ele ainda diz, Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Intimidade. Infelizmente hoje família não é mais sinônimo de intimidade. Existem pessoas que estão convivendo no ambiente familiar, mas perderam a intimidade. Não sabe o que está no coração do outro, ou não se importa mais com o que o outro está sentindo. Quebrou-se a confiança, foi-se a intimidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que os segredos são para aqueles que temem ao Senhor. Precisa haver dentro da nossa casa e família esse ensinamento. Os filhos devem aprender a respeitar e honrar os seus pais, a amá-los e honrá-los e obedecê-los. Porque quando isso se perde, muitos valores vão embora. Mas o Senhor ainda ensina em Lucas 5,16, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Quando Jesus, ali em Lucas 5,16, se retira para um lugar solitário, quem ele está buscando? O Pai. Jesus não vivia solidão. Isso é orfandade. Solidão é orfandade. Jesus vivia solitude. O que é solitude? Solitude é parar, pensar na vida, buscar sentido e significado, é parar, fazer uma reflexão e junto com Deus ir conversando. A solitude também deve acontecer na família, porque a amizade vem com a solitude, aonde a gente abre o coração para tudo, para ter uma conversa que é necessária e que é importante. Quantas conversas necessárias e importantes estão sendo negligenciadas dentro das famílias. E por causa dessas conversas negligenciadas, chega um momento que a família pode acabar. Porque a conversa acabou, o diálogo foi embora, o respeito se foi. E por último, deste ponto, Lucas 6, de 12 a 13, Jesus ensina, a palavra de Deus diz, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus ensina. Passou a noite inteira orando antes de tomar uma decisão séria. Por quê? Porque ele confia no conselho do Pai. Quantas decisões sérias eu e você podemos estar tomando sem um momento importante e longo, às vezes, na presença de Deus. Talvez nós estejamos tomando decisões rápidas demais e levianas demais, porque não paramos para conversar com o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo. Jesus não escolheu os 12 apóstolos antes de passar a noite inteira orando. Das 6 da noite às 6 da manhã, Jesus orou. Isso dá 12 horas. 12 apóstolos. Podemos pensar que ele orou 1 hora por cada nome. O segundo ponto, muito importante na paternidade, é que o Jesus é o nosso alimento, a paternidade alimenta. Está escrito, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A orfandade traz ansiedade, a paternidade traz segurança. Quem não tem pai é inseguro, mas quem tem pai não tem ansiedade.
Quem tem pai é seguro. Lembra o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. Sabe por quê? Porque o meu pai cuida de mim. Eu não sei vocês, mas eu duvido muito que alguém aqui tenha, antes de dormir quando era pequeno, não conseguir pegar no sono porque tem que olhar a despensa a ver se tem comida. A não ser que você fosse muito esfomeado. O normal o que é? O teu pai te dá boa noite, te coloca na cama e você dorme. E não está preocupado se vai ter comida amanhã. Porque a paternidade te supre. Não tem ansiedade. Será que a gente vai ter comida amanhã? Será que eu... Tranquilo. O pai está em casa. Está tudo bem. Mas eu soube que no final da Segunda Guerra Mundial, centenas de crianças ficaram órfãos. E houve uma movimentação mundial para ajudar essas crianças. Eles alugaram um galpão, colocaram as crianças dentro, e essas crianças eram órfãos da Segunda Guerra Mundial, isso é fato. E essas crianças não conseguiam dormir à noite, mas tinha comida lá, mas elas não conseguiam dormir. E um psicólogo foi chamado, fez um estudo e chegou a uma conclusão, que cada criança precisaria dormir com um pedaço de pão abraçado, que aí elas iriam pegar no sono, porque elas não conseguiam pegar no sono, porque passaram muito tempo sem ter a certeza da comida do dia seguinte. E aí elas dormiam abraçadas naquele pão, e abraçadas naquele pão, elas pegavam no sono e dormiam a noite inteira. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim, nunca mais terá fome. Aquele que beber de mim, nunca mais terá sede. Por que é que você não está dormindo bem à noite? O teu Deus é o teu Pai. O teu Deus te ama. Ele cuida de você. Ele supre as suas necessidades. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você precisa. Mas às vezes lá na nossa casa, o nosso pai biológico não nos deu isso. E talvez por nós não termos um pai biológico, que talvez não tenha nos dado o que Jesus nos dá, a gente tenha muita dificuldade de começar a acreditar nessa palavra. Porque você pode dizer assim para mim: você não conhece, pastor, a minha família, você não sabe quem foi meu pai. Alcoólatra, violento, omisso, me amaldiçoou, falou que eu não ia dar nada na vida, me chamou de burro, foi violento comigo, me agrediu, ou não colocou meu nome nem na certidão de nascimento, ele sumiu e eu tive que me virar. E aí o senhor vem com esse sermão sobre paternidade. Para mim isso não funciona. Eu quero dizer a você que ainda que seu pai tenha errado com você, você tem mais um pai. E o nome dele é o Deus Todo-Poderoso. Ele te criou, Ele te ama, Ele é seu pai. E Ele pode curar todas as feridas, todas as dores, todas as perdas que a paternidade biológica possa ter deixado no seu coração. Muitas pessoas estão vivendo de um grande mal do século chamado ansiedade. Por quê? Estão inseguras. Estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Mas eu preciso dizer para você: o Pai está em casa. O Pai está cuidando. Confia em Deus e dorme. Confia em Deus que Ele não provê só pão. O nosso Senhor provê nas emoções, nas suas perdas, nas suas feridas, nos seus traumas. Ele pode alimentar você e curar você. Ele pode te dar uma força para você fazer diferença na sua família e reconectar laços que foram destruídos, pontes que foram destruídas por causa da dor. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que a paternidade é amor.
Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas a passagem que quero ler, irmãos, é Lucas 15. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traz também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O Pai, que é Deus, não ama você por aquilo que você faz. O Pai, que é Deus, não ama você por aquilo que você tem. O Pai, que é Deus, ama você porque quem você é filho. E Ele te ama por isso. Liberte-se hoje, em nome de Jesus, do ter para ser, do fazer para ser. Você já é, você é filho, você é filha, e Ele te ama. O filho pródigo foi embora. Ele pediu a herança do pai dele. Ele falou: pai, eu quero o teu dinheiro. Herança a gente dá quando morre. Ele disse: pois é, mas eu quero agora. Matou o relacionamento com o pai, pegou o dinheiro e foi embora. Mas o pai nunca deixou de amá-lo. E o texto deixa claro que esse pai estava esperando quando é que o filho ia voltar. E o filho que foi parar num chiqueiro por causa das escolhas erradas, quando caiu a ficha, ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que seja para trabalhar de empregado. Mas quando o pai o viu, correu e o abraçou. O menino estava cheirando porco, porque ele veio de um chiqueiro. O menino não tinha um centavo no bolso, colocou todo o dinheiro fora. Esse menino foi uma decepção, do começo até o final. Mas o pai, quando o viu, falou: vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Colocou anel no dedo, colocou uma capa nos ombros, colocou sandália nos pés e disse: meu filho, estou te devolvendo a dignidade. Você é meu filho, você não é escravo, você não é servo, você é filho e vai ser tratado como filho. Por muito menos nós rompemos relacionamentos. Por muito menos nós deixamos de falar com as pessoas que amamos, por muito menos que isso. Mas Deus não nos trata assim. Ele nos ama. E a gente se enfia nesses chiqueiros da vida. E quando a gente volta, Ele diz assim: vem, porque eu amo você. Mas eu estou sujo, não interessa. Mas eu não tenho mais dinheiro, não interessa. Você é meu filho, você é minha filha. Se você não teve isso na sua casa, você tem isso nessa casa, a casa de Deus. Agora, se você não teve isso na sua casa, deixa eu te dizer, você pode mudar isso. Você pode ser o filho que diz para o pai: pai, eu te amo. Se o seu pai errou, receba ele de volta. Se a sua mãe errou, receba ela de volta. Porque às vezes eles erram. Não importa. Perdoe, abrace, construa as pontes de novo que foram queimadas. Rasgue o seu coração, fale a verdade. Pai, eu não consigo me relacionar direito com o Senhor por causa disso. Sabe aquilo que aconteceu na nossa história? Aquela vez, aquele fato, então o meu coração ficou gelado depois daquilo. Eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste, eu estou frustrado até hoje por causa daquela situação. Mas eu preciso dizer isso para o Senhor, eu preciso te pedir perdão, quero que o Senhor me perdoe, eu quero tirar esse entulho do meio de nós, porque Deus não constrói nada em cima de entulho. Eu quero limpar a minha vida diante de Deus, eu quero reconstruir com o Senhor e com a senhora, pai e mãe, o meu relacionamento. E quero dizer que a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é a minha família.
E quero ensinar isso para os meus filhos. E quero ensinar isso para os meus filhos. Porque não se engane, tudo o que você faz se desdobra na sua linhagem. Se veio de geração em geração sofrendo, você pode começar algo novo. Construir uma família nova. Você entende? Mas não sem perdão. Não sem esse abraço verdadeiro. Não sem lágrimas nos olhos. E sabe como é que a gente faz isso? Parando de explicar. A gente explica demais. Ah, pastor, lá em casa os relacionamentos são tudo truncado, mas eu vou te explicar. Eu não quero saber. Não, é que assim, ó, deixa eu argumentar. Eu não quero argumento. Quando o filho voltou, o pai não pediu para ele nenhuma explicação. Ele só disse: vamos preparar uma festa. Meu filho, você estava morto, agora você está vivo, a gente está junto. E nós vamos celebrar porque você voltou. E nós estamos juntos de novo. Ele não perguntou o que você fez com o dinheiro. Como é que você chega desse jeito? Aqui você não é mais bem-vindo. Ele não fez isso. Então nós não temos o direito de viver em família diferente daquilo que Deus sonhou para nós. E vou te dizer mais. Precisa mais do Espírito Santo para fazer isso do que para expulsar demônios. Expulsar demônios é moleza. Agora, reconstruir pontes, você precisa muito de Deus. Porque dói. Porque você não quer revisitar o passado. Porque você não quer mexer naquela tranqueirada toda que ficou lá. Porque a nossa vida é assim, a gente vai indo e vai jogando tudo naquele quarto da bagunça. E joga lá, e joga lá, e joga lá, e joga lá, e vai vivendo. Mas chega um dia que Deus abre aquela porta e acende a luz e fala assim: e aí? Vamos arrumar? Vamos organizar? Eu ajudo você. Se você decidir fazer isso, tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo de Deus é o primeiro a pegar do outro lado da geladeira que está o motor e arrastar aquilo para fora. Onde está o peso, o Espírito Santo pega. Ele é teu amigo, ele é teu auxiliador, ele é teu consolador, ele te ajuda. Amém? Amém. Quarto, a paternidade, ela nos ensina o acolhimento. Então Jesus clamou em alta voz, Lucas 23:46, Pai, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou, ele morreu. Jesus, antes de entregar sua vida por nós, suas últimas palavras foram com quem? Com o Pai. E a palavra Pai que ele usou não é uma palavra normal para Pai, ele usou Abba. E eu já expliquei algumas vezes aqui na igreja o que significa Abba. Abba não é paizinho e Abba não é papai. Jesus não falou assim da cruz: paizinho, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nem papai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele disse? A palavra Abba é a palavra que está na boca de uma criança que ainda não tem palavra. Abba é a palavra de quem não tem palavra. Abba é o balbuciar de um bebê. É aquele balbuciar que o pai quer entender que o filho disse. Ele está vendo? Ele disse pai. Mas ele só falou pá. Se ele falar a mãe fala assim, ele falou mãe. Não é assim que a gente faz? O que Jesus fez do alto daquela cruz morrendo por nós foi dizer Abba. Ele balbuciou. O que ele quis dizer com isso? Eu estou totalmente nas tuas mãos. Tanto que ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dependência total do Pai. Segurança total no Pai. Entrega total ao Pai. Acolhimento. Deus acolhe os seus sentimentos. Experimente falar para Ele o que você está sentindo. Experimente
romper com o silêncio do aprisionamento. Experimente arrancar as mordaças emocionais que estão nos seus lábios há tantos anos, para ver se o pai não vai acolher você, não vai pegar você no colo, não vai te ajudar. Se Jesus fez isso e Ele é o nosso maior exemplo, quem somos nós para não fazermos a mesma coisa com o nosso Pai Celestial? E quando nós vamos para a presença de Deus desse jeito e nos entregamos a Ele, então nós temos força para fazer o que até hoje não conseguimos fazer. Porque Paulo explica bem, quando sou fraco, é que sou forte. Quando digo Abba, eu estou no meu momento mais forte da minha vida. Porque é essa fraqueza que Deus espera de nós, de se entregar, de se doar, de se colocar completamente, sem nenhuma defesa, nas mãos do Pai. E o Pai pode fazer o que quiser, porque Ele é Pai. Existe ainda esse sentimento lá na sua casa, essa confiança, essa entrega, porque isso é ser família. Isso é ser família. Eu ter certeza que o meu pai morreria por mim agora mesmo, se isso fosse necessário, sem pensar duas vezes. Ou que se eu dissesse qualquer coisa para ele, eu não seria julgado e condenado, mas ele me acolheria, me amaria e me ajudaria. E por último, irmãos, a paternidade nos leva à maturidade, a cumprimento de propósito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Primeira coisa, Deus tinha um propósito para o seu Filho. Eu vou enviá-lo, e eu vou enviá-lo para morrer em favor dos homens. Então precisamos entender o amor do Pai hoje aqui. Estamos aqui e somos igreja porque o Pai olhou para nós e falou: se eu não enviar o meu filho, eles estão separados de mim eternamente e eles estão condenados. Então eu vou enviar o que é mais caro para mim, e o que é mais caro para mim é o meu filho. E o meu filho vai cumprir um propósito, e o propósito é unir todos os homens a mim de novo, porque o pecado os separou de mim. Toda a vida tem um propósito. Toda a história tem um propósito. Jesus sabia o propósito da sua vida quando disse: o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. João 10,10. Mas eu vim, ele disse, eu vim, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele sabe o que veio fazer. E Ele fez. E Ele fez. E nos deu vida abundante. E eu pergunto a você, e pergunto a mim mesmo, onde está a minha vida abundante dentro desse quadro? Com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha família. Onde está? Porque não tem. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ter um encontro com o amor de Deus. Eu preciso ter um encontro com essa paternidade que me cura, que me salva, que me restaura e que me dá força para fazer o que precisa ser feito. Jesus cumpre o propósito. João 17,4, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me confiaste para fazer. Sabe como é que você glorifica a Deus? Terminando o que Deus te mandou fazer. Não é começando, é terminando. João 17,4, Jesus disse: eu te glorifiquei, Pai, aqui na terra, quando eu terminei o que o Senhor me mandou fazer. Sabe quando eu e você vamos glorificar a Deus de verdade? Quando terminarmos. Nós ainda estamos vivos porque não acabamos, quero crer nisso. E alguns morrem sem cumprir propósito. Mas em nome de Jesus, que aconteça conosco o que aconteceu com Davi.
que a Bíblia diz em Atos, que Davi não morreu antes de cumprir o propósito para a sua geração. Que seja assim em nossa casa e família, em nome de Jesus. E ainda está escrito, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5:8. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. O que está escrito? Jesus aprendeu por meio do que sofreu. Se Jesus sofreu, por que você espera não sofrer? Agora, se Jesus sofreu e aprendeu por meio do sofrimento, um bom pai permite que seu filho ou sua filha sofra, mas está cuidando dele. Jesus sofreu, mas a Bíblia diz que ele aprendeu com isso. Sofrimento faz parte do crescimento. Se o seu sofrimento te fizer amadurecer, louve a Deus por esse sofrimento. Agora, se o sofrimento que você teve te levou para a amargura, para feridas, para dores, para rupturas, para separações, para milindre, para autojustificação, se o sofrimento que você passou na vida, ele te levou para esse lugar, peça perdão a Deus. Porque o sofrimento na nossa vida não tem esse propósito, ele tem o propósito de nos fazer amadurecer, crescer, a fim de que a gente cumpra os sonhos e os planos de Deus. Ser cristão não é ser alguém livre de sofrimento, mas é alguém que cresce, apesar do sofrimento. Que todo o teu sofrimento resulte na glória de Deus. E que todo o meu e o seu sofrimento nos leve a sermos pessoas mais humildes, mansas e cheias do Espírito Santo. Porque é assim que a gente vai reconstruir as pontes que foram queimadas. E é assim que nós teremos uma família abençoada e cheia do Espírito Santo. Então eu quero fazer um apelo nessa noite. Todos vocês que estão aqui, e eu faço isso com muita autoridade, porque eu, irmãos, junto com a minha esposa, nós viajamos 250 quilômetros para resolver uma situação que precisava ser resolvida. Família, na minha e depois na dela, nós resolvemos. O nosso coração ia acelerado, o diabo falando, para que isso? E a gente enfrentando uma luta, mas depois que fizemos o que tivemos que fazer, cumprimos o que tínhamos que cumprir, uma paz inundou o nosso coração. E o nosso destino, o nosso propósito, parece que ele foi desbloqueado, ou como se uma estrada que tivesse fechada foi aberta, e Deus disse assim, vai, agora vai, para de andar em círculos e vai, porque eu estava andando em círculos. Não ache que ignorar isso não vai acontecer nada. Se você ignorar o que foi pregado essa noite, você vai continuar andando em círculos. Porque paternidade é tema central da palavra de Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse para Filipe, Filipe, por que você disse, mostra-nos o Pai? Eu estou tanto tempo com vocês, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Então hoje é o dia de eu decidir tomar uma atitude em relação a essas coisas. Vamos ficar em pé? E eu quero fazer um convite hoje a você, homem e mulher que está aqui, de começar aqui um movimento de conserto em nossas casas. Sabe? De fazer isso que foi pregado nessa noite ser uma verdade dentro da nossa casa. E é possível, se a gente tomar uma atitude. E se nem tudo acontecer como a gente espera, ainda assim, a paz de Deus vai invadir o nosso coração. Porque a gente fez
o que Ele mandou fazer. Eu estou certo que você ama Jesus, senão você não estaria aqui. Mas Jesus disse: aquele que me ama faz o que eu mando. O amor a Deus também é expresso por meio de atitudes. Então você quer fazer uma oração hoje e dizer: Senhor, eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai usar para trazer a conexão familiar. Como é que acaba o Antigo Testamento? Malaquias 4:6. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Uma das maiores causas de maldição é a desconexão familiar. Então hoje você pode fazer uma oração: Senhor, eu quero ser esse elo que conecta de novo a minha família com a graça de Deus. Filhos e pais, filhos e mães, irmãos, em nome de Jesus. Então, se você quer fazer essa oração, eu quero que Deus me dê força e sabedoria para fazer o que precisa ser feito. Deixe o seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar por você, porque é uma missão difícil, mas é uma missão urgente, é uma missão necessária. Afinal de contas, é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos. E talvez você esteja aí pensando: mas pastor, eu não tenho problema. Talvez na sua família tenha. Ore a Deus para que Deus use também a sua vida, lá na sua casa, para restaurar o que foi perdido. Vou pedir que todos cheguem bem para frente. Mas pode, se alguém mais quiser vir fazer uma oração nesse sentido que foi pregado, fique bem à vontade, deixe o seu lugar. E por que eu peço que venha assim, irmãos? Porque é um movimento que começa aqui, mas não acaba aqui. E é um movimento para Deus, dizendo: Deus, a missão é difícil, eu preciso da sua ajuda, dependo de ti, me dá a graça de fazer isso. E a nossa família vai ser transformada em nome de Jesus, naquilo que o Senhor sonhou. Amém? Então coloca a mão no seu coração. E agora fala um pouquinho com Deus. E lembra da sua família. E faz a sua oração. E diz para o Senhor. Rompe o silêncio e fala para Deus: Senhor, o que está acontecendo lá em casa é isso. É isso que está acontecendo lá. E eu não sei direito como fazer, mas se o Senhor me trouxe a esta noite, a esta igreja, é porque o Senhor queria que eu ouvisse isso, mas também que eu fizesse alguma coisa. Ajuda-me, Senhor, a não ser só ouvinte, mas também praticante da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as vidas de todos os teus filhos, eu coloco a minha também. E eu reconheço, Pai, que eu também tenho uma história, venho de uma família. E nossas famílias não são perfeitas. Aconteceram tantas coisas que nos traumatizaram, que nos feriram, que nos machucaram. E nós somos tão bons em explicar essas coisas, porque afinal de contas é pai, é mãe, é gente que nos ama. Mas nunca tratamos isso direito. E hoje nós queremos espremer o pus dessa ferida. Queremos expor essa situação diante de Ti, que é o nosso Pai, e dizer: Senhor, vem agora sobre nós, sobre nossa casa, e refaz e restaura tudo que foi perdido. Restaura propósitos e vocações.
traz a unidade de novo, Senhor, no nosso lar. Livra-nos de vivermos como órfãos, com esse comportamento de órfão, cheio de mecanismo de defesa, que não se entrega, que não é vulnerável. Mas ensina-nos, Senhor, a falar sobre os nossos erros, em nome de Jesus. Irmãos, olha, quando vocês forem procurar a família, os amigos, os irmãos, eu quero dar um conselho. Se fala tanto sobre vulnerabilidade, que é falar sobre aquilo que nos aconteceu. Essa palavra, vulnerabilidade, eu prefiro humildade, mas a palavra da moda é vulnerabilidade. E nós somos muito bons para sermos vulneráveis naquilo que o outro errou. Isso eu aprendi com a Márcia. Eu falei assim, vulnerável é falar o quê? O que o outro errou? Porque daí é fácil ser vulnerável. Vou falar do erro do outro? Não. Vulnerável é eu admitir para o outro o meu erro. É dizer assim, eu estava distante, eu não perdoei, eu não fiz, eu poderia ter feito e não fiz, eu estou ouvindo a palavra de Deus e você não, mas eu esperava um movimento seu, enquanto eu deveria ter feito. Talvez seus pais não estejam aqui na igreja, eles não estão nem aí para o evangelho, ou são crentes, mas não estão aqui. E você fica lá esperando, não para de esperar. Toma uma atitude. E faz como aquele menino que foi vulnerável, aquele filho pródigo, ele diz assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, me perdoa. Isso é ser vulnerável. Não é querer construir uma amizade, amor, relacionamento, apontando o defeito e o erro dos outros. Quando você for reatar, assuma os teus. Peça perdão, faça a sua parte. E o Espírito Santo é poderoso para terminar a obra. Amém? É assim. Por isso que é difícil. Por isso. Às vezes eu converso com alguns casais que se separaram, estão à beira de um colapso, de uma separação. Quando eu ouço o marido falar, eu tenho vontade de matar a mulher, porque ele pinta um retrato tão feio, que dá vontade de matar aquela mulher. Mas quando aquela mulher fala, eu falo assim, não, vou matar o teu marido. Não é assim? Briga de casal, você ouve um dos lados, você fala assim, não, com certeza. Aí você ouve o outro, você fala, com certeza. Mas os dois erraram. Seria tão melhor se eles pudessem falar assim, eu errei, eu me afastei, eu fiquei insensível, eu deixei de te amar. Seria tão melhor, tão mais fácil, tão mais rápido, tão mais verdadeiro. Por isso, irmãos, encerrando, a Márcia fala, você tem dificuldade de encerrar. Encerrando, sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando o profeta Natan falou para ele, ele falou assim, eu pequei. E quando ele escreve o Salmo 51, ele fala assim, eu pequei, somente contra ti, eu pequei. Não justificou, pediu perdão. E isso é ser vulnerável. Então que Deus nos ajude a sermos esse canal da graça dele, a começar na nossa casa, depois para os nossos amigos e depois para todas as pessoas que conosco se relacionam. Que possamos ser nessa terra a grande família de Deus, unida nos laços do amor, pessoas que renunciam sua própria vontade para que se cumpra a vontade do Senhor. Amém? Amilcar, você está aqui, ó, mora no meu coração, veio lá de Bento Gonçalves hoje. Deus te abençoe na sua volta e continue falando com você. E assim que Deus abençoe todos nós e continue falando conosco. Porque eu tenho certeza de uma coisa, nossa família é muito boa, mas ela vai ficar melhor. Amém?